Bom dia, sejam bem-vindos à disciplina de Estatística Experimental em Produção Animal, do curso de Mestrado em Produção Animal do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais. Nessa nossa primeira aula, nós faremos a apresentação da disciplina. Nosso objetivo com essa aula de apresentação da disciplina é dar boas-vindas aos discentes, apresentar a ementa da disciplina, apresentar o cronograma da disciplina e apresentar a forma de avaliação. As informações básicas dessa disciplina são o nome Estatística Experimental em Produção Animal, o curso é o Mestrado em Produção Animal, o código é NCA 884, o nível de mestrado, o número de créditos, carga horária semanal, são 4, e o tipo dela é optativa, ela não é uma disciplina obrigatória. A ementa dessa disciplina é Introdução, Conceitos Gerais da Experimentação, Princípios Básicos da Experimentação, Aplicação nos Delineamentos Experimentais, inteiramente casualizado, blocos casualizados e quadrados latinos, testes de média, contrastes ortogonais, esquemas fatoriais, esquemas em parcelas subdivididas, análise de regressão e correlação, análise de covariância e teste quadrado. Você recebeu o cronograma da disciplina no plano de ensino e deve ter reparado que existem 3 avaliações e a possibilidade do exame especial. As minhas disciplinas eu gosto de fazer assim, eu gosto de dividi-las em módulos. Então temos o módulo 1, o 2 e o 3. Eu separo então os conteúdos da seguinte forma, nós temos 4 aulas de conteúdo e exercícios e slides, e depois nós temos uma quinta aula. Na quinta aula nós temos uma aula de revisão e a avaliação do aprendizado. Aí depois mais 4 entra no segundo módulo. Aí 4 aulas só de conteúdo e atividades não avaliativas. Aí entra a 10ª aula aqui, ó, com uma aula de revisão para tirar dúvidas também e a avaliação do aprendizado. Aí vai para o terceiro módulo, mais 4 aulas só de conteúdo e atividades não avaliativas. E aí na 15ª semana seria uma aula de revisão e tirar dúvidas e a terceira avaliação. E por fim, a última semana fica para exame especial. Na nossa primeira semana, dentro do módulo 1 de 3, nós veremos a apresentação da disciplina e conceitos importantes que a gente vai precisar durante toda a disciplina. Na segunda semana, nós falaremos sobre vários testes que serão utilizados durante a disciplina e qual situação utilizar cada teste. Depois a gente vai falar sobre estatística descritiva e, por fim, análise de variância nas semanas seguintes, até chegar na aula de revisão e dúvidas. Pode parecer que está indo um pouco lento, porque vocês viram que tem bastante testes, mas a gente não vai deixar de contemplar a ementa. Mas eu quero que vocês tenham um embasamento forte para que consigam delinear e analisar os experimentos de vocês. No módulo 2, nós vamos falar sobre utilização de testes de médias, delineamento em blocos casualizados, delineamento em quadrado latino e esquemas fatoriais. E depois, na 10ª aula, nós teremos a revisão, dúvidas e segunda avaliação do aprendizado. Aqui espera-se que você já tenha estudado tudo e já chegue com as suas dúvidas. No terceiro módulo e último, nós vamos ver na 11ª semana esquema em parcelas subdivididas, depois análise de regressão, análise de covariância e contrastes ortogonais. Eu preferi colocar contrastes no final porque talvez eu
fale de uma possibilidade de uso dele para com scores específicos para analisar experimentos com níveis. Eu vou falar um pouco sobre isso, não é muito usual, mas tanto em nutrição de ruminantes quanto em nutrição de monogástricos é comum alguns pesquisadores utilizarem essa ferramenta, então eu vou falar um pouco também. E por último nós vamos para a 15ª semana para tirar as dúvidas, você já chegar com suas dúvidas prontas e a gente fazer depois a avaliação do aprendizado. Se a avaliação é depois, por que está trocado aqui? Eu troquei aqui proposital, por quê? Porque nesse sistema que a gente está agora, tem a possibilidade de vocês fazerem a avaliação à distância, pegando um tempo maior. E eu acho isso bom, porque o meu objetivo aqui não é selecionar vocês já foram aprovados no mestrado. O meu objetivo é incentivar vocês a estudarem. A avaliação para mim está sendo isso, né? Então, se vocês tiverem mais tempo para fazer ela, eu acho melhor, porque vocês vão estudar mais tempo. Desde que vocês estejam de acordo, eu posso dar um tempo maior para vocês fazerem. Caso alguém tenha problema na internet também, não consigo fazer um determinado horário, posso fazer em outro horário. E eu passo a revisão e dúvidas para o último horário, porque geralmente tem dado mais ibope nesses horários. Então, vamos ver de acordo com o que a gente conversar na hora da nossa primeira aula síncrona de apresentação da disciplina. Se para vocês também estiver de acordo, assim, está ótimo para mim. A bibliografia sugerida é essa aqui. Esse livro do Secom, por exemplo, ele é bem útil na parte de regressão. O do Pimentel Gomes é bem completo, vai ter tudo que você precisar lá e até mais. Eu também gosto do Zimmermann, porque ele é bem preciso, bem conciso nas explicações dele. Tem também esse do professor Ribeiro, do José Ivo, né? Que tem tanto a versão do Excel quanto a do SAEG. E aí ele explica como fazer análises estatísticas nesses softwares que eu falei. Então existem diversas opções, algumas com exemplos mais na área agronômica, outras com alguns exemplos também na área animal e outras mais específicas. Então, como que vai ser a avaliação? A gente já viu que vão existir 3 provas. Uma no módulo 1, uma no módulo 2 e uma no módulo 3. No módulo 1 é na 5ª aula, no módulo 2 é na 10ª aula da disciplina e a do módulo 3 na 15ª. E aí, eu gosto de dar o mesmo peso a todos os módulos, então basicamente a gente vai fazer a média das avaliações ou já divide a pontuação por 3 e soma. Para a frequência, eu vou seguir o que as instâncias superiores determinarem, de acordo com se vai ser ensino remoto emergencial ou ensino híbrido emergencial. Os alunos sempre me pedem dicas para ir bem no processo avaliativo. Então, a primeira é: assista todas as aulas. Por quê? Eu vou criar questões pensando no que eu falei. Então, se você assistir todas as aulas, você já vai ter visto o que vai estar sendo perguntado. Mas eu gosto de outros conteúdos, tal. Pode assistir, claro, não tem problema nenhum, mas não deixe de assistir as aulas, porque senão você pode ficar prejudicado. Segundo, faça todos os exercícios recomendados, seja em aula, seja se for uma lista disponibilizada, porque eu realmente gosto muito de tirar os exercícios da lista ou então dos slides, mudando às vezes algum valor ou outro. Terceiro, não deixe acumular matéria, porque o conteúdo dessa disciplina é grande. Então, se você for deixando acumular e estudar tudo próximo à avaliação,
muito provavelmente você não vai conseguir um bom desempenho, porque também é um conteúdo cansativo, conteúdo de estatística, né? Então, quanto mais você for vendo as aulas, fazendo os exercícios com antecedência, tirando suas dúvidas, melhor vai ser o seu desempenho. 4. Não estude o módulo errado. Isso é muito comum, esse erro dos estudantes gostarem muito de algum assunto e pensarem, eu vou usar isso aqui, eu acho. Ele acha que ele vai usar aquele tipo de análise. Aí está na avaliação 1, ele fica estudando a 3. Está na 2, ele ainda está estudando uma análise da 3. Aí chega na 3 e ele fala, não, eu vi na 2 aqui, que é na 2 que eu vou, que está a análise que eu ia trabalhar. Ele vai lá e não para de estudar a 3 e começa a estudar a 2, sendo que agora está na hora da avaliação da 3. Então, não faz muito sentido para ter um bom desempenho. Claro que se você gosta de fazer assim, mas para a questão da dica que me pedem é para um bom desempenho nas avaliações. E quinto, os exercícios da avaliação serão sempre iguais ou mais fáceis que os exercícios não avaliativos. Por quê? Porque o não avaliativo, aquilo não vai te pesar em nada, ele pode ser um pouco mais complicado, você tem tempo para estudar ele. O avaliativo ele tem um tempo limitado. Então eu só quero no avaliativo verificar se você estudou apropriadamente e se você não vai cometer erros lá na frente, né? Então eu não preciso que ele seja exaustivo com um grande número de unidades experimentais, eu preciso apenas que você demonstre se você aprendeu uma técnica ou não. Ou uma pergunta também, ela pode ser mais simples e direta, para ser também mais fácil e rápido de eu trazer os resultados para vocês. É muito comum não ter muitas perguntas abertas, é muito difícil fazer pergunta aberta, porque às vezes o número de estudantes é grande, então o resultado demora muito para sair. E a gente está numa época em que a gente precisa ser rápido, ágil para tudo, né? Então eu gosto de pegar esses questionamentos que são mais difíceis abertos em aula e tentar simplificar eles da forma que vocês possam simplesmente marcar. Agora que você já viu como funciona a disciplina, vamos começar fazendo algumas perguntas para aquecer. E na nossa aula síncrona, a gente responde as dúvidas que vocês ainda tiverem sobre as disciplinas e se vocês tiverem alguma dúvida sobre essas perguntas, que é o que é estatística, qual a diferença entre estatística e matemática, qual a importância de estudar estatística no mestrado, o que são probabilidades e, é importante, mas não está aqui, qual que é a sua expectativa ao fazer essa disciplina? O que é estatística? De forma bem resumida, a estatística pode ser definida como uma ciência que utiliza teorias de probabilidade para explicar a frequência de ocorrência de determinado evento e que pode ser aplicada tanto a experimentos delineados como estudos observacionais, de forma a modelar as variações, permitindo estimar e ou testar significância de efeitos presentes no modelo. E o experimento? O experimento ou ensaio é um trabalho planejado no intuito de verificar se existe efeito de uma determinada variável ou fator sobre uma característica de interesse, ou se essas diferenças vão ser simplesmente ao acaso. A forma como é planejado o experimento científico visa garantir respeito aos princípios da experimentação, o que permite realizar testes e que esses testes sejam válidos. Você sabe qual a diferença entre a matemática e a estatística? Enquanto a matemática é uma ciência exata, a estatística é uma ciência que trabalha com probabilidades e assume o risco de cometer erros nas conclusões tomadas. Então, a grande diferença é que nos modelos matemáticos não tem erro, enquanto os modelos estatísticos não só possuem um erro,
experimental, como esse erro vai fazer parte dos cálculos estatísticos na hora que a gente vai testar se um efeito é significativo ou não. A gente vai querer saber se as diferenças que a gente encontra entre tratamentos, por exemplo, se elas são simplesmente devido ao acaso ou se elas são reais. E para isso a gente utiliza o erro como testador. E é por isso que eu gosto bastante dessa frase. Eu vi ela pela primeira vez na assinatura de um e-mail de um colega que foi trabalhar na Embrapa. E ele citava lá o autor, né? E ela faz bastante sentido, né? Essencialmente todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis, porque todos os modelos vão ter o erro experimental, vão possuir estimativas obtidas utilizando-se uma amostra. Então, amostras diferentes poderiam ter pequenas variações nessas estimativas se a modelagem for uma boa modelagem, e ela poderia ser uma boa explicação de um fenômeno. Agora, se for uma modelagem excessivamente parametrizada, explicar os dados, eu vou falar um pouco sobre isso quando a gente for ver as análises de regressão. Uma amostra distinta poderia chegar num modelo totalmente diferente, então esse modelo poderia ser um modelo totalmente inútil. Então, o modelo que explicam variações dos dados são modelos inúteis, enquanto todos os modelos, mesmo essa frase indicando que eles são errados, ela também indica o quê? Que alguns são úteis. Então, modelos que explicam algum fenômeno para a nossa área, algum fenômeno biológico, eles vão ser muito úteis. Por que eu vou esperar regressão para falar sobre isso? Porque o melhor exemplo que eu recebi até hoje sobre um modelo explicando dados ao invés de fenômeno foi um exemplo fornecido pelo criador do SAEG, em uma das aulas dele, né? Criador do software de análise estatística, que fez bastante sucesso na zootecnia e em outras áreas durante muito tempo. Se você não tiver muita paciência, você pode utilizar um software aí que faça regressão linear para igual o SAEG fazia, para até grau 10. E aí você pega um conjunto de dados que você conheça, que tem efeito de primeiro grau ou de segundo grau, e você roda ele como se fosse de grau 10. E aí o que vai acontecer? O seu R2 vai lá para cima, né? Porque o modelo sai catando os pontos. Só que se você pegasse uma amostra diferente, ele sai catando os novos pontos e dá uma estimação de parâmetros que não tem nada a ver com o anterior. Então é um modelo que explica a variação dos dados e não um fenômeno. Então ele explica a sua amostra, o que não faz sentido nenhum, porque para explicar um fenômeno, a amostra tem que ser representativa da população. Ao menos uma vez por semana eu vou acrescentar uma atividade opcional, não avaliativa. O que quer dizer? Que se você não fizer, você não perde nota. Entretanto, eu vou colocar porque ela favorece a nossa interação e eu entender o quanto você está progredindo na disciplina. Ela também pode ajudar você a entender o quanto você está progredindo na disciplina à medida que pode ir mudando a sua opinião e você tem lá guardado o que você escreveu. Então, a primeira atividade vai ser você no MS Teams postar a palavra apresentação, ponto e vírgula, para a gente identificar qual que é a postagem, sempre todo mundo usar a primeira palavra que estiver sendo identificada aqui na atividade, para a gente não confundir a atividade. Depois você vai postar o seu nome, ou como você prefere ser chamado, a sua área e a sua expectativa com a disciplina. Caso você tenha interesse, também pode comentar sobre isso na nossa aula síncrona.
Eu sei que por conta dos cálculos, a estatística costuma causar um pouquinho de medo em alguns estudantes, mas vocês vão ver que não é para isso. A gente vai fazer a disciplina de uma forma calma e tranquila e vai superar esse medo, né? Então, desde que eu vi o Homem-Aranha Veneno do Colé, eu descobri que a vida não está fácil para ninguém. Então, vamos estudar e superar esse medo juntos. Terminamos mais uma parte da disciplina. Ficou alguma dúvida? Se tiver ficado, por favor, entre em contato e exponha sua dúvida, de preferência no fórum de discussão, porque é um local em que outros colegas também podem opinar. E a dúvida de um pode ser também a dúvida do outro, ou um pode ter a solução para o problema do outro e pontos de vista diferentes com ideias interessantes para a gente poder enriquecer o nosso conhecimento juntos. Não deixe de estudar também materiais de referência que estão disponíveis no plano de ensino da disciplina e fazer os exercícios. Eu estou à disposição. Qualquer dúvida, até a próxima.